Olá. Um monólogo primoroso que sequer delineia uma personalidade concisa e bem definida, mas, como só é acontecer nas vivências humanas mais reais, contraditória, em constante dúvida sobre si e sobre a interpretação que deva dar aos fatos, às pessoas, num contexto delimitado de uma repartição pública com milhares de rostos para atender, ou, na mais ampla, de uma sociedade idiosincrática. É a tônica de Memórias do Subsolo de Fyodor Dostoiévski. Juro aos senhores que ter consciência demais é uma doença de verdade, perfeita. Para o uso humano, seria mais do que suficiente a consciência humana de praxe, ou seja, metade, ou um quarto da porção que cabe a cada pessoa instruída em nosso infeliz século XIX, e que, além disso, tem o duplo infortúnio de morar em Petersburgo, a cidade mais abstrata e premeditada de todo o globo terrestre. Existem cidades premeditadas e não premeditadas. Seria de todo suficiente, por exemplo, uma consciência igual àquela com que vivem as chamadas pessoas práticas e os homens de ação. Aposto que os senhores estão pensando que eu escrevo tudo isso por presunção, para me mostrar espirituoso à custa dos homens de ação. E também que, por uma presunção de mau gosto, eu faço tinir um sabre, como aquele meu oficial. Mas, senhores, onde já se viu alguém ter orgulho das próprias doenças e ainda por cima exibi-las com ostentação? Eu não acreditava que com os outros acontecesse a mesma coisa, e por isso, a vida toda, eu escondi aquilo de mim mesmo, como um segredo. Eu me envergonhava, e mesmo agora, quem sabe, eu não sinta vergonha. Cheguei a tal ponto que naquele tempo senti uma espécie de prazerzinho secreto, anormal, cafajestinho, de voltar para o meu canto numa sórdida madrugada petersburguesa e com esforço tomar consciência de que, naquele dia, eu tinha mais uma vez praticado atos infames, que o que estava feito não podia de maneira nenhuma ser desfeito, e por dentro um segredo, por causa disso eu roía e roía a mim mesmo com os dentes, cerrava e sugava a mim mesmo, até que a amargura se transformasse, afinal, numa espécie de doçura infame, maldita, e por fim num prazer definitivo e grave. Sim, num prazer, num prazer! Eu insisto nisso, pois se eu toquei nesse assunto é porque quero saber com certeza, será que outras pessoas também têm prazeres assim? Suponho que a resposta seja sim. Eu passei por momentos em que, se acontecesse de me dar uma bofetada, eu poderia até, quem sabe, ficar contente com isso. Estou falando sério, com certeza eu saberia até nisso encontrar meu tipo de prazer, o prazer do desespero. É claro, mas é nesse desespero que estão os prazeres mais ardentes, sobretudo quando se adquire uma consciência muito forte de que a situação não tem saída. E então, na hora da bofetada, aí é que bate a consciência de que você foi triturado até virar uma pasta. Só que o mais importante é que, por mais que eu reflita, no final das contas, eu sou sempre o maior culpado. E ainda por cima, e isto é o mais ultrajante de tudo, sou um culpado sem culpa. E por assim dizer, por força das leis da natureza. Sou culpado, em primeiro lugar, porque sou mais inteligente do que todos que me rodeiam. Eu sempre me considerei mais inteligente do que todos que me rodeiam. E às vezes, acreditam, até disso eu tinha vergonha. Pelo menos a vida toda eu olhava meio de lado e jamais conseguia fitar direto nos olhos das pessoas. Eu sou culpado. Enfim, porque mesmo se houvesse dentro de mim alguma generosidade, só serviria para aumentar meus tormentos, por conta da consciência de toda a inutilidade disso. Afinal, sem dúvida nenhuma, eu não saberia o que fazer da minha generosidade. Ela nem serve para perdoar, pois aquele que me ofendeu talvez tenha me agredido conforme as leis da natureza, e ninguém pode perdoar as leis da natureza, mas também não pode esquecê-las, pois, mesmo no caso das leis da natureza, ainda assim é ultrajante. Lá no seu subsolo execrável, que fede a subsolo, nosso camundongo ultrajado, espancado e ridicularizado rapidamente mergulha na raiva fria, venenosa e acima de tudo eterna. Durante 40 anos seguidos ele vai lembrar-se de sua afronta, até os últimos e mais vergonhosos pormenores, e assim a cada vez vai acrescentar por conta própria outros tantos pormenores dos mais vergonhosos, escarnecendo de si mesmo e atiçando a si mesmo por pura maldade, com a ajuda de sua própria fantasia. Ele mesmo vai envergonhar-se de sua fantasia. Mas apesar disso, vai lembrar-se de tudo, vai analisar tudo, vai inventar para si histórias fantásticas, sob o pretexto de que também poderiam acontecer na realidade.
e não vai perdoar nada. Talvez comece a se vingar, mas de forma esporádica, lançando mão de coisas ridículas, escondido atrás da estufa, sem ninguém ver, sem acreditar nem no seu direito de se vingar, nem no sucesso de sua vingança, e sabendo de antemão que, em todas as suas tentativas de se vingar, ele mesmo vai sofrer mais do que a pessoa que é o alvo da vingança e que ela talvez não sinta nem uma coceirinha. No leito de morte, porém, vai lembrar-se de tudo outra vez, e com um acréscimo dos juros acumulados durante todo esse tempo. Mal sabia Dostoiévski que as suas lanças permaneceriam eternamente eretas a perfurar soldados e policiais de toda e qualquer autocracia nojenta. Peço aos senhores que escutem um dia os gemidos de um homem culto do século XIX que sofre por causa dos dentes. Lá pelo segundo ou terceiro dia de doença, quando ele começa a gemer de um jeito diferente de como gemia no primeiro dia, ou seja, não só porque os dentes estão doendo, ele não geme como um mujik rude qualquer, e sim como geme um homem contaminado pelo desenvolvimento e pela civilização europeia, como um homem que renunciou ao solo e às origens populares, como se exprimem hoje em dia. Seus gemidos se tornam espúrios, indecentes e raivosos, e se prolongam durante dias e noites inteiros. E de resto, ele mesmo sabe que os gemidos não vão lhe trazer nenhum proveito. Sabe melhor do que ninguém que é em vão que ele irrita e inferniza a si mesmo e todo mundo. Sabe que até o público diante do qual se esforça para chamar a atenção e toda a sua família, que já está farta e ouve seus gemidos apenas com repugnância, não acreditam nele nem um pouquinho. E compreendem no íntimo que ele poderia gemer de outro jeito, mais simples, sem trinados e sem floreios. E que ele faz essas palhaçadas por pura maldade e sarcasmo. Pois muito bem. É em todas essas consciências e em todos esses vexames que se encerra a volúpia. E aí ele indaga. Será que é possível? Será que é possível uma pessoa respeitar a si mesma por pouco que seja depois que tentou encontrar prazer até no sentimento da própria humilhação? Seria Dostoiévski o próximo Epícteto ou ele nunca teve uma dor de dente? Não vão me perguntar por que eu mutilava e torturava tanto a mim mesmo? Resposta: porque era maçante demais ficar parado, de braços cruzados, então eu saía por aí fazendo essas extravagâncias. Sério, era exatamente isso. Observe um pouco melhor a si mesmo, senhores, e aí vão notar que é assim. Eu inventava aventuras para mim mesmo e imaginava uma vida para eu viver, pelo menos de algum jeito. E quantas vezes me aconteceu de, bem, por exemplo, de eu me sentir ofendido de propósito, sem motivo nenhum. E no fundo eu até sabia que não tinha motivo para ficar ofendido, mas bancava ofendido. E tanto eu me esforçava que, falando sério, acabava me sentindo ofendido de verdade. Isso acontece. De certo modo, a vida toda eu me vi impelido a desperdiçar meu tempo com essas bobagens. Tanto que acabei perdendo também o domínio de mim mesmo. De outra feita, eu quis me apaixonar à força, e até por 2 vezes. E eu sofria, senhores, eu juro. Bem lá no fundo, a gente não acredita que está sofrendo. Fica de zombaria. No entanto, eu sofria. E do modo mais verdadeiro e autêntico, eu sentia ciúmes e ficava louco. E tudo por puro tédio, senhores. Por puro tédio. A inércia me esmagava. Afinal, o fruto da consciência, o fruto direto, legítimo, imediato, é a inércia. Ou seja, ficar sentado de braços cruzados. Se eu for me vingar, vai ser por mera raiva e mais nada. A raiva, é claro, poderia sobrepujar tudo, todas as minhas dúvidas e, portanto, com pleno êxito, poderia servir de causa primordial. Justamente porque ela não é uma causa. Mas o que fazer se eu não tenho raiva? Afinal, agora há pouco eu comecei dizendo isso. No entanto, mais uma vez, em consequência dessas malditas leis da consciência, o meu rancor está sujeito à decomposição química. Quando a gente olha, a coisa volatiza, as razões evaporam, não se acha mais o culpado. A ofensa deixa de ser ofensa e vira uma fatalidade, algo semelhante a uma dor de dente, da qual ninguém tem culpa. E por isso, mais uma vez, resta apenas a mesma saída, ou seja, esmurrar o muro de forma ainda mais dolorosa. E aí você deixa tudo para trás, porque não encontrou as causas primordiais. Mas então, tente se encher de entusiasmo pelo seu próprio sentimento. Às cegas, sem raciocínio, sem causa primordial, rechaçando a consciência. Pelo menos nesse momento, odeie ou ame. Só não pode é ficar sentado de braços cruzados. Depois de amanhã, ou mais tardar, você vai começar a ter desprezo por si mesmo. Porque, de caso pensado, você ludibriou a si mesmo.
O resultado: bolha de sabão e inércia. Ah, senhores, afinal, talvez eu me considere uma pessoa inteligente só porque passei a vida sem conseguir começar nem terminar coisa alguma. Certo, certo. Eu sou um tagarela. Um tagarela inofensivo e irritante como todos nós. Porém, o que fazer se o destino único e manifesto de qualquer pessoa inteligente é a tagarelice? Ou seja, de propósito, ficar jogando conversa fora. Aí ele se refere ao vinho. Naquele tempo eu transformaria tudo o que há no mundo em belo e sublime. E naquilo que é mais sórdido, nas mais incontestáveis imundícies, eu encontraria o belo e o sublime. Eu vivo sossegado. Eu vou morrer em triunfo. Afinal, essa é a maravilha. É a maravilha das maravilhas. E então eu arranjaria para mim uma bela barrica. Vejam como Dostoiévski é atual. O meu sonho de infância, minto, até hoje esse sonho é meu, é ser um expert em hambúrgueres. Cruzar costa a costa dos Estados Unidos conhecendo as hamburguerias mais tradicionais. Um expert em comer, não fazer. Claro, já tem pelo menos alguns gordos sortudos amigos de produtores que fazem isso na TV a cabo. Um motorhome, um apetite e muitos dólares para gastar em hambúrgueres variados e suculentos, belos e sublimes. Entendo perfeitamente esse belo e sublime. Sem dinheiro, mas muita testosterona sobrando. Dizem que Marlon Brando morreu do jeito que todo homem gostaria. Falido e, portanto, sem oficiais de justiça cobrando pensão, mas num trailer após as últimas prostitutas saírem e uma garrafa de 12 anos. Gordo e feliz.